Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Esse livro aqui fiz uma leitura conjunta com meus amigos, meu marido também, e foi, como sempre, foi muito legal, né? Eu sempre digo a vocês que vale muito a pena fazer leituras em conjunto, leituras em grupo, pelo menos com mais uma pessoa, porque você ter outra visão do livro, de uma mesma obra, pode te proporcionar uma experiência de leitura completamente diferente. Você pode chegar à discussão com algumas ideias e sair de lá com outras concepções, com coisas de levar para sua vida, sabe? É realmente muito legal fazer leituras em conjunto, eu recomendo demais que você tenha seu próprio clube de leitura. Ou leia o livro e vem aqui comentar comigo pra gente trocar umas ideias também, que eu adoro saber de vocês, o que vocês acham dos livros. Essa minha edição aqui, então, é o e-book da editora Antofágica. A versão física, como sempre, o trabalho da Antofágica é maravilhoso, vou deixar a capa aqui pra vocês da versão física. Esse livro é todo ilustrado, é muito bonito, realmente eu gostei demais. Vou mostrar algumas aqui pra vocês, ó. Logo no comecinho a gente já tem várias ilustrações bem bonitas. Vou pegar algumas aqui também do meio do livro pra vocês. Vejam que lindo. Isso aqui no físico deve ser muito bonito, né? Também. Nessa edição eu também gostei muito dos pós-fácios que a Antofágica escolheu. O primeiro deles é da Luisa Geisler, do livro Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente. Ela vai contar um pouco da experiência dela com os sofrimentos do jovem Werther na sua adolescência e como que esse estilo do Goethe, o romance epistolar, acabou influenciando também a sua forma de escrever suas obras. Bem legal esse primeiro pós-fácil. O segundo é o da tradutora Cláudia Dornbusch e vai falar um pouco sobre o histórico mesmo do Goethe, a biografia dele, os movimentos literários da Alemanha, como que a obra dele impactou na literatura alemã, que ele é o grande autor alemão, né? Muito, muito famoso mesmo, muito influente na literatura alemã. E o terceiro e último é de um psiquiatra chamado Victor Mera e ele vai falar um pouco sobre o efeito Werther. E aqui eu já vou deixar o aviso para você. Se você não sabe o que acontece nessa história, recomendo que não procure o que é o efeito Werther, senão você vai tomar spoiler, certo? E aqui no canal, como você já sabe, os vídeos são divididos em duas partes, quando a gente está falando de ficção. Esse meu primeiro vídeo aqui é de apresentação, onde eu vou falar um pouco sobre a obra, mas sem spoilers. E na segunda parte, algumas análises, algumas reflexões um pouco mais aprofundadas, com alguns spoilers, inevitavelmente. Então, se você não quer ter mais spoilers, primeiro, não procure o que é o efeito Werther no Google agora, pare. Se você estava procurando, pare. E assista apenas a primeira parte desse vídeo. Se você já leu ou não tem problema com spoilers, assista também a segunda parte com as análises. Um pouquinho da biografia do Goethe eu vou comentar aqui agora, com as informações que eu tive aqui nesse pós-fácil da Cláudia. O Goethe ele nasceu em 1749 e morreu em 1832 em Weimar, na Alemanha. E a sua obra marcou a sua época. Praticamente eles chamam de Goethezeit, que é o tempo do Goethe, de tanto que a sua obra influenciou. Ele tentou ser advogado, acabou não dando certo. Foi na literatura que ele realmente explodiu, né? Ele fez muito sucesso mesmo. Os Sofrimentos do Jovem Werther é de 1774. Ele é bem uma das primeiras obras do Goethe. Ele escreveu um pouco de teatro antes, estudou Shakespeare, estudou outros grandes expoentes do teatro também. E esse livro ele escreveu com 25 anos. E ele tem um caráter autobiográfico bem interessante, porque, como eu vou comentar mais pra frente, o Werther tem muito do próprio Goethe. E a própria história, que o enredo tem a ver com um fato que aconteceu na vida do próprio Goethe. E acabou sendo bastante polêmico quando foi lançado, né? Esse livro trouxe muita polêmica. Em termos de movimento literário, na Alemanha o classicismo e o romantismo eles andam juntos, eles são contemporâneos, mas eles têm expressões diferentes na arte e na literatura. Na Alemanha, o Goethe é considerado um grande expoente do classicismo, enquanto aqui no Brasil a gente sempre pensa nele como um autor romântico. Quando eu peguei aqui esse livro para ler, eu pensava em romantismo. E aqui realmente a gente vai ver bastante dessa coisa do sentimento, da expressão da alma, né? Essa coisa do amor exagerado, da idealização da mulher, que nós vamos ver aqui na personagem da Lotte. Mas também tem algumas ideias bem interessantes, bem novas aqui nesse livro. Eu achei bem legal como o Goethe traz diversas discussões e a gente pode interpretar de uma forma bem moderna essa obra também. Em termos de estrutura narrativa, tipo de texto, a gente vai ter aqui um romance epistolar, ou seja, ele é feito em formato de cartas. Mas é interessante notar que no caso do Werther, que esse livro ele vai ter uma abertura escrita por uma terceira pessoa dizendo que tudo que ele pôde encontrar da história do Werther ele colecionou e apresenta aqui.
Esse narrador em terceira pessoa, ele vai aparecer novamente no final da obra. Então, o que leva a gente a concluir que toda essa correspondência do Werther com o seu amigo Wilhelm aconteceu no passado, esses acontecimentos estão no passado, e o editor trouxe para o leitor com um objetivo. E qual objetivo é esse? A gente ainda vai analisar, né? Cabe interpretação aí sobre o objetivo do editor. E quem seria esse editor também? Existe uma teoria de que o editor seria o próprio Goethe, porque não tem outra pessoa aqui, né? Que poderia dizer o que ele diz ao final, né? Que poderia ter interpretado o que estava dentro da cabeça do Werther, que não for alguém que não fosse o próprio autor. No primeiro momento eu achei que pudesse ser o próprio Wilhelm, mas vendo ao final ali, realmente a teoria que me parece mais acertada é que esse editor é realmente o próprio autor, o Goethe. E essa questão do tempo das cartas, ela é bem importante porque ele começa numa primavera, termina no inverno, e dentro das próprias cartas a gente vai ver essa variação de humor do Werther relacionada ao clima. Então quando ele tá bem, o dia tá ensolarado, tá lindo, brilhante. E quando as coisas ruins acontecem, o dia tá horrível, tem uma tempestade, né? Isso várias resenhas comentam, inclusive a resenha que eu assisti da Tatiana Feltrin também comenta isso. Mas eu já tinha percebido a questão do arco geral mesmo, dele começar numa primavera e terminar no inverno, já me chamou um pouco a atenção. O que é legal também na estrutura do romance epistolar, diferente de um romance comum, é que a gente vê a marcação do tempo no próprio título da carta, né? A carta vai dizer que dia que é. Então não vai ser um narrador que vai dizer pra gente quando que as coisas estão acontecendo, mas sim a própria data da carta. E através disso a gente também vai ver quando a correspondência se intensifica, quando ela fica mais rara, e isso a gente vai, através dessas distâncias das datas, a gente vai percebendo a mudança de ânimo do próprio Werther. Então, o livro vai ser composto dessas cartas que o Werther vai escrever ao seu amigo Wilhelm, e umas poucas, acredito que uma ou duas apenas, são direcionadas a Lotte, que é a mulher pela qual ele se apaixona. O livro é dividido em duas partes, livro 1 e livro 2. O primeiro livro começa quando ele se muda para essa cidade diferente, começa a contar para o Wilhelm como que está sendo a experiência, e o livro 2 é quando ele se muda de novo para uma outra cidade para trabalhar com um conde. Então é interessante notar que no primeiro livro ele não estava trabalhando, ele não estava fazendo nada, ele simplesmente estava tirando ali um mini sabático nessa cidade, vivendo ali, conhecendo as coisas, e na segunda parte ele realmente vai trabalhar com esse conde. Um dado histórico interessante é que esse livro, a história se passa em 1771 e 1772. Então é de antes da Revolução Francesa ainda. E por que isso é importante? Por que eu achei essa informação interessante? Porque aqui a gente vai ter ainda a vigência do antigo regime, mas a questão das classes sociais, ela vai ser muito evidente. Sobre isso eu quero tratar um pouco mais na parte de análise do livro, mas a gente vai ter essa divisão muito clara dos nobres, dos burgueses. É muito evidente isso, e essa distinção social vai aparecer aqui. Interpretações diversas são possíveis a respeito de como o Goethe vai mostrar essas classes sociais, mas essa questão da burguesia ascendente, porque o Werther é um burguês, ele não é nobre, isso vai ficar muito claro para nós, ela vai aparecer então no livro, o que já denota essa mudança de mentalidade que vinha acontecendo até vários anos antes da Revolução Francesa. Independentemente da história se passar em 1771 ou 72, o livro é de 74. Então vejam que não é muito tempo depois dos acontecimentos narrados no livro, a publicação, né? E então essa questão das classes, essa efervescência que estava acontecendo, que resultaria em todas as mudanças de pensamento e de paradigma causadas pela Revolução Francesa, essas mudanças estavam em curso. Vejam que interessante, né? Então o enredo vai ser isso, o Werther vai sair lá da sua cidade, vai para essa cidade um pouco menor no campo, e o começo é todo maravilhoso, ele tá lá encantado com aquele lugar bucólico, com as crianças, as moças, a camponesa pegando a água no poço, sabe, aquela natureza. Ele fala, a cidade não é muito boa, né? É interessante como ele vê, ele fala, a cidade não é tudo isso, não é muito boa não, mas a natureza em volta, exuberante, ele tá super apaixonado. O Wilhelm provavelmente o Wilhelm sugeriu de mandar alguns livros para ele. Ele fala, não me mande livro nenhum, não me mande livro nenhum. Ele tá num sabático, né? Ele fala que ele tá lá com o Homero dele e ele tá muito satisfeito com o Homero. O Werther vai ler a Odisseia ao longo de grande parte dessa obra, e isso também tem a ver com o seu estado de espírito mais aventureiro. Esse momento que ele está de exploração tem muito a ver com a Odisseia de Homero, com esse clima de exploração. Falando em Odisseia, a gente tem uma resenha de Odisseia aqui no canal, não percam, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e um card aqui em cima também.
Ele vai chegar nessa cidadezinha, vai achar tudo muito lindo, maravilhoso, e ele vai conhecer o bailio dessa cidade, que é uma espécie de autoridade ali, da administração. Mas como eu disse, nós estamos falando ainda de antigo regime, né? Mas essa autoridade ali da administração e a família desse bailio. Ele tem 9 filhos, e entre eles a Lotte, Charlotte ou Carlota, dependendo da tradução que você estiver lendo. E o Werther vai ficar encantado por essa moça, mas encantado, maravilhado. Ele vai chegar, ele vai ver, são órfãos de mãe, né? Então meio que a Charlotte toma aquela figura da mãe para os irmãos. E ele acha a Charlotte toda muito maravilhosa, e ele fica muito apaixonado. Eles vão a um baile juntos, um evento assim super importante para o Werther. E nesse baile ele vai descobrir que ela está prometida em casamento para outro homem. E aí que começam os sofrimentos do nosso amigo Werther, porque ele está nutrindo uma paixão, um amor impossível. E aqui que entra o caráter autobiográfico, né? Um dos pós-fácios da edição da LPM, eles informam que aconteceu realmente isso, porque o Werther ele tinha uma paixão por uma moça que também tinha lá seu prometido, e quando esse livro foi publicado, nossa, as pessoas ficaram escandalizadas, eles até perderam a amizade. Nesse pós-fácio da LPM, existe umas cartas, né, desse homem do casal dizendo que o retrato físico da Lotte é o da mulher dele e que há em Werther muito do Goethe. Então realmente foi uma polêmica e tanto. E vamos falar um pouquinho do início, eu gosto sempre de comentar um pouco sobre o início das obras. E eu achei legal que o início desse livro já é bem contrastante com o título, porque Os Sofrimentos do Jovem Werther. E aí você pega a primeira carta e ele começa dizendo: como eu estou feliz por ter partido. Caro amigo, o que é o coração do homem? Né? Deixar você que tanto amo, de quem era inseparável, e ser feliz. Sei que me perdoa. A gente vê aqui um grande otimismo do Werther, ele tá super empolgado com essa mudança de cidade, né? E ele realmente tá querendo, ele tá vendo que essa mudança como uma oportunidade de virar a vida dele, de começar de novo. Eu achei interessante que esse espírito, eu estava lendo recentemente uma matéria do New York Times sobre o Fresh Start Effect, que é bem isso, é o efeito de uma mudança, como a gente gosta de colocar marcações no tempo para começar de novo. E aqui o Werther, eu senti que ele fez isso, porque ele deixou esse amigo para trás, deixou aquela vida lá que ele tinha, e ele fala que ele tava até com um casinho ali, uma questãozinha ali com uma moça, ele fala assim: pobre Leonor, no entanto eu era inocente, que culpa tinha eu se em seu pobre coração se formava uma paixão, enquanto os encantos caprichosos da irmã dela me proporcionavam um agradável passatempo? No entanto, serei de todo inocente? Não nutri os sentimentos dela? Não me deleitei eu mesmo com as verdadeiras expressões da natureza que tantos nos faziam rir, mesmo sendo tão pouco risíveis? Vamos guardar essa informação, porque o livro começa desse jeito e nós vamos ver ainda o que vai acontecer com o Werther e com a Lotte e o prometido dela, o Albert, né? Mas vejam que interessante, então ele trata essa mudança como uma possibilidade de mudar, de começar do zero, não quer livros os livros representariam meio que o passado dele, ele não quer nada disso, ele tá só com aquele espírito aventureiro da Odisseia, vamos começar do zero, Fresh Start Effect, certo? Muito bem. Personagens dessa obra, nós temos então principalmente o Werther, que ele é bastante romântico, ele adora ler, ele gosta muito de poesia, ele é muito reflexivo, ele é bem emocional. Nós vamos ter o destinatário, que é o Wilhelm, que a gente vai saber muito pouco sobre ele, porque o Werther fica falando dele o tempo todo, ele quase não pergunta nada pro Wilhelm. Pouquíssimas vezes, cheguei até a pensar se talvez, né, será que esse Wilhelm realmente estava lá, mas no começo eu fiquei até duvidando se existia mesmo, mas depois concluí que sim, porque em algumas das cartas ele diz pro Wilhelm: pode dizer pra minha mãe que não precisa mandar o dinheiro não, sabe, assim, a mesada dele e tudo mais. Então realmente o Wilhelm existiu, né, assim, pelo conteúdo das cartas a gente pode concluir isso. Então a gente não sabe muito do Wilhelm, mas ele é esse interlocutor e não é o editor, né? Segundo o que eu já comentei anteriormente, não me parece que o Wilhelm seja o próprio editor. Temos a Lotte, que é a moça pela qual o Werther vai se apaixonar, e ela é aquela moça super idealizada, de família, maravilhosa. Ela também ama poesia, ela é quase uma alma gêmea pro Werther, sabe? Ela adora tudo que ele lê poemas, eles conversam sobre essas coisas, ela adora tudo isso. Então ele vê muito isso nela. O que é muito importante destacar já desde já, esse livro, ele é escrito em primeira pessoa, cartas do próprio Werther. Então a gente tem que ter aquele filtro do narrador em primeira pessoa sempre, né?
A gente já leu bastante livros nesse formato, Dom Casmurro, a gente não vai se esquecer de que o narrador em primeira pessoa, ele sempre tem uma postura que pode ser um pouco duvidosa, né? Porque é a visão dele próprio das coisas. Então, assim, em relação a Lot, é bem complicado, porque pelo que ele vai mostrando ao longo do livro, a gente fica meio em dúvida se ela dava mesmo bola pra ele ou se ela simplesmente era uma pessoa muito legal, muito gentil e ele confundia tudo isso, né? A gente fica em dúvida, porque afinal, narrativa em primeira pessoa. Em vários momentos a gente vai achar que ela podia estar querendo manter os dois ali, né? O Albert e o Werther como admiradores ali, né? O Albert realmente como prometido, mas o Werther como um admirador ali querendo ter o contatinho, entre aspas, né? Mas a gente não sabe se ela realmente tinha essa postura em relação ao Werther, porque afinal ele está narrando o que ele achava. E vejam que interessante, ele vai colocando dessa forma e na primeira carta ele meio que diz que ele mesmo fez isso no passado com uma outra moça. Agora quando eu revisitei o início, eu falei, nossa, olha só, o livro começa ele contando que ele mesmo tinha feito algo do tipo assim, o que a Lot faz com ele, né? Vejam que curioso. E o último personagem importante pra gente notar é o Albert, que é o prometido da Lot. E apesar dele ser o rival do Werther, né, o Werther admira muito a pessoa do Albert, ele acha o Albert muito incrível e é interessante notar que ele é apresentado como praticamente um oposto do Werther, como um homem da razão, como um homem de ação, diferente do Werther, que ele é um homem mais contemplativo, né, que fica mais refletindo. E as discussões que eles vão ter e que ele vai contar pro Wilhelm aqui nas cartas são muito interessantes, especialmente uma discussão que eles falam sobre o suicídio. E a gente vai perceber bem a diferença das ideias do Albert com as ideias do Werther, como a razão e emoção ali vão contrastar bastante. E fora esses personagens principais, a gente tem também o pessoal do vilarejo, tem lá um criado de uma senhora viúva que vai ter uma participação importante, nós vamos comentar mais pra frente, e também o conde para quem o Werther trabalha e toda a nobreza. Ele vai ser colocado à distância desse núcleo da nobreza e ele vai se colocar à distância do pessoal do vilarejo, como eu vou comentar mais no nosso segundo vídeo de análise da questão das classes sociais. Esse livro ainda guarda relações com várias outras obras, o que é muito interessante. Então, logo de cara, como eu já disse, ele fica lendo bastante o Homero, depois ele troca para autores mais trágicos. Eu percebi também um quê de Hamlet, porque em Hamlet existe muito aquela hiperracionalização por parte do próprio Hamlet, de pensar muito nas coisas, ficar ali refletindo excessivamente. E num trecho, lá num determinado trecho do Hamlet, ele vai dizer que um dos grandes problemas é dizer, não saber o que acontece depois da morte, o que existe para lá. Né? O resto é silêncio, fica essa coisa pra gente refletir lá no Hamlet. E aqui ele também vai dizer, ele diz assim, subir a cortina e ir para trás dela, isso é tudo. E por que indecisão e hesitação? Por não se saber o que há lá atrás? E por não haver volta? É que essa é a característica de nosso espírito, de supor confusão e trevas quando não sabemos nada ao certo. Me lembra bastante o Hamlet também. E teve uma outra frase que eu até publiquei no Instagram, que eu achei muito boa e me lembrou muito Dom Casmurro, vou ler aqui para vocês. Eles falam assim, se faltamos a nós mesmos, falta-nos tudo. Isso diz o Werther. E realmente, gente, é aquela frase do Dom Casmurro que é a seguinte... Se só me faltassem os outros, vá, um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. Impossível não ver a relação, né? Esse logo do início do Dom Casmurro, quando o Bentinho tá comentando sobre a reconstrução do passado dele na casa, né? Realmente me lembrou muito. Temos também resenha de Dom Casmurro aqui no canal, vou deixar a descrição do vídeo, um card aqui em cima também, não percam, muito boa essa obra também. Então, além da questão central da obra, que nós vamos tratar mais lá no nosso segundo vídeo de análise, eu não vou comentar aqui por receio de dar spoilers para vocês, tem outras questões interessantes que são tratadas nesse livro. Por exemplo, se existe uma moralidade básica nos atos ou uma amoralidade, se tudo tem uma moral inata, né, qualquer dos nossos atos tem essa moral ou não. O conflito entre paixão e razão, que também a gente já viu em outros vídeos aqui do canal, por exemplo, no vídeo sobre a morte em Veneza, eu fiz também uma leitura do diálogo do Platão do Fedro, que também fala bastante sobre paixão e razão, esse conflito, os cavalos ali, né? Quem não assistiu essa resenha também não perca, que tá bem legal. E essas reflexões sobre o sofrimento, sobre as interpretações, sobre o que a gente pode inferir a partir de um sofrimento, que lições a gente pode tirar disso. E para concluir, eu quero falar um pouquinho sobre a experiência de leitura e por que valeu a pena ler o Werther agora em 2021.
É bem interessante notar que essas reflexões que a gente faz em grupo, elas levam a gente a mudar nosso pensamento. Ao longo do livro, da leitura, assim, enquanto eu estava fazendo, eu ficava pensando, gente, mas Werther, você é muito mimado, menino. Você tem aí tudo, sabe? Você é um burguês, você tem boas condições de vida, sabe? Vai fazer outra coisa, você tem uma vida inteira para viver, sabe? Deixa essa lote aí com o Albert, vai buscar outra coisa, sabe? Vai arrumar mais o que fazer, não tá trabalhando, não tá fazendo nada, fica aí nesse sofrimento, né? Tava me dando uma certa revolta, assim, de ver que ele era esse menino mimado, criado leite com pera, sabe? Eu falo, gente, vai, Werther, vai lá fazer outra coisa da sua vida em vez de ficar sofrendo pela lote. Porque eu, pessoalmente, não me identifiquei com esse sofrimento amoroso que ele teve, sabe? Foi muito difícil me identificar. E aí, a gente conversando e tudo mais na discussão do livro no clube, a gente chegou a um ponto mais além. Independente de qual seria o sofrimento do Werther, da importância que existe de você observar o sofrimento de outra pessoa e validá-lo como um sofrimento que existe, mesmo que não seja idêntico ao seu. Essa validação do sofrimento do outro, de perceber que as pessoas sofrem por diversas maneiras diferentes e tudo isso tem consequências, ainda que você não se coloque, né? Tem aquela questão da empatia, que é realmente sentir o que o outro está sentindo. Mesmo que você não tenha isso, conseguir sentir o que o outro está sentindo, se não tenha passado por uma experiência igual, ter essa compaixão, essa abertura de não se colocar numa posição de julgamento, foi o que eu fiz muitas vezes lendo o livro. Então a gente pode tirar disso uma lição de os livros podem ser para nós também um exercício de autoaprimoramento. Ler os sofrimentos do jovem Werther sem se colocar nessa posição de julgamento, sem dizer que aquele sofrimento dele era, sabe, superficial, que ele podia ter outra coisa, é uma forma de melhorar a nossa própria percepção de mundo. Vejam que interessante. Então esse resultado dessa discussão eu achei muito valioso e é por isso que eu disse a vocês, é sempre legal ler um livro com outras pessoas, porque vejam quantas visões diferentes podem aparecer e como essas visões podem te transformar, não apenas como leitor, mas também como pessoa. Então essa reflexão final sobre validar um sentimento, validar um sofrimento de outra pessoa, para mim foi o grande ensinamento que veio com a leitura de Goethe aqui, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Então eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, dessas análises iniciais. Se você não tem problema com spoilers ou já leu a obra, fique aqui para a próxima parte, que nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre as grandes questões da obra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, o pessoal tenham ficado empolgados para ler Os Sofrimentos do Jovem Werther. Deixe aqui seu comentário, curta, comente, compartilhe, inscreva-se aqui no canal e deixe sua opinião, eu adoro conversar com vocês. Muito obrigada, pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.